é exatamente o que Paulo fala no capítulo 2, a partir do verso 11, quando ele diz o seguinte, assim, ó, ele é a nossa paz. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Pode se assentar, é bom nós estarmos na casa do Senhor. Pode me ajudar aqui com o púlpito? É bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu quero começar esse culto agradecendo a Deus, a todos os nossos voluntários, toda a mão de obra, todo o trabalho que foi feito aqui. Põe mais um tiquinho para trás isso para mim, senão eu não consigo ir na frente aí. Obrigado. Eu quero agradecer então todos os nossos voluntários. Quero agradecer a Patrícia, Dida, a nossa equipe de teatro. Gente, foi um sábado assim muito exponencial, né? Eu trabalhei, hoje de manhã ainda eu estava achando açúcar no meu corpo. Eu tomei banho, irmão. Eu estava achando açúcar no meu óculos, no meu relógio, tênis então nem se fala. E eu falei assim, eu preciso, né, dar um jeito de acabar de tirar essa açúcar. Ó, eu estou aqui, ó, tô vendo? Ainda tem um Homem-Aranha aqui que não saiu e um unicórnio. Porque a Dani veio pintar as crianças e ela falou, não, primeira coisa que você vai chegar lá, você vai sentar porque eu tenho que treinar o unicórnio em você para ver se vai dar certo. Aí eu sentei, ela me fez um Homem-Aranha e um unicórnio, agora não quer sair. Se isso não sair, eu vou ter que ir lá no Wesley para ele consertar a minha tatuagem, né? Você já viu aqueles programas que o pessoal lá faz uma coisa e tem que consertar? Falou assim, vai ter que consertar isso aqui agora. Muito bem. É bom nós estarmos na casa do Senhor e é bom a igreja não perder as tradições daquilo que nós realizamos ao longo dos anos. Escola bíblica de férias, culto de missões, todas essas coisas são importantes para a igreja, é importante para as famílias, né? Então, glória a Deus por tudo isso, em nome de Jesus. Então, vamos para a palavra. No final eu tenho que apresentar uma pessoa que era para ser apresentada semana passada. É minha irmã, ela está se tornando membro aqui na Igreja do Nazareno, mas ela também vai viajar e ela não pode esperar para a próxima turma. Antes de eu começar a pregar, eu quero conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Dá um sinalzinho com a sua mão para mim. Nós temos aqui uma menina aqui, temos aqui um casal aqui na frente aqui. Por favor, você que está próximo aí, nos ajuda. Lembrando dos nossos cultos durante a semana, segunda-feira nós temos aqui um culto de oração exponencial aqui, culto da vitória, e quarta-feira encontros de fé. Todas as quartas-feiras eu estou pregando aqui nos encontros de fé. Quinta-feira, quarta é a oração. Isso é um bom sinal, que vocês estão prestando atenção no culto. Vocês estão prestando atenção no culto. Você que está em casa, você ainda pode compartilhar o nosso culto no momento da mensagem aí. Sábado à noite nós temos o culto house aqui, galera cai para dentro aí, venha no culto, venha celebrar. E hoje está acontecendo ainda um pouco da nossa escola bíblica aí, né, Letícia? A galerinha tá lá, tudo, então glória a Deus por isso. Bom, é sempre um prazer e uma alegria ler a palavra do Senhor, compartilhar o Evangelho. Eu quero ler essa manhã com você Efésios no capítulo de número 3. Efésios número 3. Deu uma mudada no som aí, não sei o que aconteceu. Se alguém puder me ajudar, aí. Efésios capítulo de número 3. Use o que você tem aí de recurso para você ter acesso. E você deixe aberto aí em Efésios no capítulo 3, que eu vou fazer uma exposição hoje de manhã desse trecho do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu vou precisar também pegar alguns versículos ali do capítulo 2, para que a gente possa fazer uma conexão do texto. Efésios capítulo 3, verso de número 1. Amém? Todo mundo achou aí? Amém? Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi em poucas palavras.
Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério foi dado a conhecer a homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros de Israel e membros do corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus. Tudo pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação do seu poder, embora eu seja o menor de todos os santos. Foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, autoridades, anjos nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano e seu eterno propósito, que realizou em Cristo Jesus. Em confiança pela fé, nele, portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, por elas são uma glória para vocês. Amém. Paulo inicia esse trecho, escrevendo aos Efésios, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Mas na verdade, por amor de vocês, os gentios. Mas na verdade, Paulo, ele é prisioneiro primeiro do imperador. A história da prisão de Paulo, como ele chega e a maneira como ele chega até Roma, está contado no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 20, do capítulo 21. Se você for ver lá no capítulo 21, você vai observar como que Paulo começa a sua trajetória e ele chega até ser prisioneiro de Roma, né? Paulo, ele chega a Jerusalém. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele se encontra com Tiago. Tiago, ele é líder da igreja em Jerusalém. Tiago, ele é um apóstolo da igreja em Jerusalém. Tiago chega para Paulo, e a história ali é assim, Tiago chega e fala assim: Paulo, há uma tensão aqui muito grande em Jerusalém, há uma tensão aqui entre os fariseus, entre os saduceus, por causa do caminho. E Tiago, então, por causa dessa tensão, Tiago, ele fala assim para Paulo, né? Vamos ao templo, participe do cerimonial, faça o ritual da purificação, participe do rito, entregue a sua oferta, faça como todo mundo, para que não aumente essa tensão. E Paulo faz isso. Se você for ver lá, Paulo vai lá, raspa a cabeça, ele oferece o sacrifício, para que pudesse as coisas caminhar normalmente. Quando Paulo está no final da sua purificação, diz assim que Paulo chega, ele diz assim, foi reconhecido por alguns judeus que ali estavam. E ali no templo há uma grande confusão, porque eles acusam o apóstolo Paulo, jogam o apóstolo Paulo para a rua, junto com os fariseus, os saduceus, vem a multidão e tentam então, Paulo é arrastado para fora do templo, a multidão começa um lixamento do apóstolo Paulo, em praça pública. E ali o que acontece? Os soldados romanos chegam para ver aquela confusão que está acontecendo, retiram Paulo do meio daquela confusão e levam o apóstolo Paulo para a fortaleza de Antônia. Quando Paulo está sendo conduzido àquele lugar, Paulo ele para o cortejo, e ele parando o cortejo, ele interrompe e ele pede autorização para falar para a multidão. E pela primeira vez então, ele manifesta o seu testemunho a respeito de Jesus. Ele pede para ser ouvido pelo Sinédrio. No capítulo 22, no seu testemunho, o apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele fala assim: eu era um perseguidor dos cristãos, eu era zeloso da tradição de Israel, eu participei da morte, do assassinato, de martírio de cristãos. Ali ele está dando o testemunho dele pela primeira vez.
Paulo, então, ele disse assim: mas eu estava a caminho da cidade de Damasco, eu fui surpreendido pela revelação de Cristo, Jesus veio ao meu encontro, ele diz, e perguntou: por que me persegues? Então eu tive um encontro com Jesus, e eu descobri, eu entendi, eu percebi que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e que ele era o Messias de Israel. Ele testemunha diante do Sinédrio, ele diz assim que Jesus o enviou aos gentios. E aí, quando os caras ouviram isso, aí a confusão foi mais intensa ainda, porque isso era inaceitável. Ele falou assim: ó, eu fui enviado aos gentios, e não apenas ele está falando da ressurreição dos mortos, mas também ele está falando de ter sido enviado aos gentios e ser apóstolos aos gentios. E nesse momento que ele está no Sinédrio, os fariseus conseguiram assimilar um pouco a mensagem do apóstolo Paulo, mas os saduceus, que eram uma seita mais radical, eles não acreditavam na ressurreição. E quando Paulo ele fala da ressurreição, aí os caras se enfureceram de tal forma que 40 homens juraram não comer, não beber, enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Enquanto não, homens juraram. E aí Paulo, então, ele é transferido para a prisão em Cesareia. Ele é escoltado por 200 soldados. Em Cesareia, Paulo faz um apelo para ser julgado, porque ele era cidadão romano. Então Paulo agora ele vai ser julgado por César, o imperador, mas ele se apresenta ali como prisioneiro de Cristo. Paulo, ele sabe que todo o conflito, a causa de todo o conflito é exatamente a abertura do evangelho para os gentios. É exatamente o que Paulo fala no capítulo 2, a partir do verso 11, quando ele diz o seguinte, assim, ó: ele é a nossa paz. Se você vê no verso do capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim: Cristo destruiu as barreiras, o muro de inimizade entre judeus e gentios. E ele criou em si mesmo um novo homem e uma nova humanidade. Ele unificou a humanidade em um só homem. Paulo fala isso escrevendo aos Efésios no capítulo 2. E aí, isso é um testemunho do apóstolo Paulo, e ele diz aqui o seguinte: os gentios também têm acesso a Deus. Aqueles que não vieram da tradição religiosa, aqueles que não vieram da comunidade de Israel, aqueles que não vieram da circuncisão, essas pessoas também têm acesso a Deus. Deus é Deus deles também. Então, quando você vai no capítulo 3, que nós lemos aqui, Paulo fala por essa razão, é por essa razão. Que razão? Por ter incluído os gentios à salvação. Por ter falado que Deus também é Deus dos gentios, por ter falado que Deus é Deus de todo mundo, por ter incluído, por causa de que Jesus fez o quê? Aos gentios, na cruz, através da sua graça, dizendo que os gentios, eles são co-herdeiro com toda Israel, toda a herança de Israel é partilhada com os gentios. Mais do que isso, eles são membros do mesmo corpo, eles fazem parte da mesma família, eles são coparticipantes das promessas de Cristo. Tudo que Jesus prometeu fazer em Israel, por meio de Cristo, o Messias, também é partilhado com os gentios, e isso era inaceitável para os judeus da época. Paulo, ele é responsável pela universalização de Cristo Jesus. Paulo, ele é o responsável pela universalização de Cristo Jesus. Cristo não é propriedade de uma etnia. Cristo não é propriedade de uma igreja. Cristo não é propriedade de um credo. Cristo não é propriedade de uma raça, de uma religião. Cristo não é propriedade de uma tradição religiosa. Cristo, ele é universalizado. E o apóstolo Paulo aqui, para a gente poder entender o que Paulo está dizendo aqui, e eu imaginei assim, Paulo está comparando Deus aqui, Jesus, assim, um empresário assim, bilionário, um cara muito rico.
e que tem filhos. E ele chega para os filhos e fala o seguinte: ó, eu vou abrir o capital. Eu vou abrir o capital. Aí os filhos chegam e falam assim: mas como abrir o capital? Vou abrir o capital, e quem quiser, eu vou dividir a fortuna, eu vou colocar essa fortuna à disposição, eu vou dividir em cotas, e quem quiser fazer parte, vai fazer parte. Quem quiser chegar, vai chegar. Quem quiser participar, vai participar. E os filhos perguntam para o pai: mas dividir como? Aí o pai fala: não, mas eu vou dividir em partes iguais. Mas em partes iguais, mas essa herança é nossa. Esse dinheiro é nosso. Nós temos direito a isso aí. Como vai dividir em partes iguais? Esse patrimônio é nosso. E o pai diz assim: não são apenas vocês os meus filhos. Todo mundo que quiser fazer parte dessa família vai ter acesso aberto a essa família. Mas isso não pode. Ele falou: pode, porque eu vou fazer isso. Eu vou transformar todo mundo que quiser chegar e que quiser vir em uma só família, e todos vão participar de um só corpo, vão receber a herança em partes iguais. E tudo que eu prometi a vocês, que são os meus filhos, todo mundo vai ter direito. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo, e o povo de Israel se julgava o povo eleito, o único povo de Deus. O que Israel não percebeu é que Israel, ele é um povo exclusivo de Deus, mas Deus não é um Deus exclusivo de Israel. Foi isso que Israel não percebeu, né? Em Cristo Jesus não há barreira entre judeus e gentios, não há mais divisão. Em Cristo Jesus, todos são constituídos igreja, o povo de Deus. O povo de Deus, o Novo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento não é Israel, irmão. O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja. Essa mentalidade que está presente na igreja hoje, que Israel é nação santa e que o povo de Deus, nós temos que honrar Israel. Eu vejo igrejas cristãs, igrejas evangélicas, com todo aquele tradicionalismo, aquele ritualismo simbólico judaico. Isso não tem amparo no Novo Testamento. Isso não tem amparo no Novo Testamento, a gente trazer coisas da tradição judaica para dentro da igreja cristã. Isso não tem. A obra de Cristo é outra. Paulo está dizendo, não são judeus, né? Você não precisa ser judeu, você não precisa se converter ao judaísmo para depois se converter ao Messias. Sigam a Cristo, sigam somente a Cristo, sem passar pela lei. Paulo diz assim: a graça de Deus, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Efésios. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando Paulo está dizendo isso, os judeus olham e dizem o seguinte: olha, ele está profanando o templo, ele está profanando a igreja, ele está trazendo pessoas para dentro da igreja que não têm condição de estar dentro da igreja. Ele está trazendo pessoas para participar da igreja que não pode participar da igreja, porque nós aqui é que somos os santos, nós aqui é que estamos preparados. Ele está profanando o templo, porque tem que estar enquadrado dentro do padrão exato da nossa tradição. Porque se não tiver enquadrado dentro da nossa tradição, está profanando a igreja, está profanando o ministério, porque isso aqui não pode. É isso que está acontecendo, né? Então, ele está dando o nosso lugar sagrado aos gentios, ele está profanando a lei. É justamente isso o escândalo do Novo Testamento. Qual é o escândalo do Novo Testamento? O escândalo do Novo Testamento é o fato de que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Isso é o escândalo. É por isso que Paulo é prisioneiro, e é por isso que Paulo está prisioneiro. Essa revelação, Paulo está falando aqui no texto, essa revelação, eu trago essa revelação a essa família. Essa família é aberta, essa casa é aberta.
esse lugar é aberto. Aberto como? Pelo caminho que Cristo conquistou na cruz através do seu sacrifício. Ele unificou os povos. Ele unificou a humanidade. Ele quebrou a barreira. Não existe mais barreira. Todos que chegarem na casa serão recebidos em status de filho. E isso é inaceitável. Às vezes, vou falar o português claro, irmão. Às vezes isso é inaceitável até para o povo da igreja. Dependendo quem chega... vai ter que trilhar um longo caminho, né, pastor? Vai ter que mostrar, né, pastor? Porque o senhor sabe, né, como que é as coisas. Todos que chegam são recebidos no status de filho. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 2, no verso 19: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membro da família de Deus. O povo de Deus no Novo Testamento não é Israel, é a igreja. Que igreja é essa? É a igreja que é composta de toda raça, tribo, língua, nação. Não importa a pessoa que chega nessa igreja, de político a prostituta ou homossexual. É isso aí, irmão. Nossa, pastor, é isso aí. A igreja de Cristo, ela é composta assim. Porque lá naquele tempo, os absurdos de lá é os absurdos que acontecem hoje. É composta de toda tribo, língua, nação. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz assim: olha, vocês todos são nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Deus não tem dois povos, Israel e a igreja. Deus tem um povo, a igreja. E é isso que Paulo está dizendo. E o Paulo está falando aqui o seguinte: o que ele está falando aqui para as pessoas? Eu recebi revelação desse mistério. E ele está dizendo que recebeu uma outra coisa. Ele fala: eu recebi revelação do mistério e eu recebi vocação para esse mistério. Ele recebeu duas coisas: revelação e vocação. Revelação do mistério. Que mistério? Que Deus só tem um povo, a igreja, o único povo de Deus revelado em Cristo. E a vocação para esse ministério? O ministério de Paulo é anunciar isso para todos. É anunciar isso para todos. E ele diz aqui no verso 10 que esse mistério esteve oculto. Essa graça que foi concedida de anunciar Cristo Jesus, universal essa graça. Agora, no capítulo 3, no verso 10, Paulo fala que tem uma intenção muito interessante para nós. Muito interessante. Ele diz o seguinte: essa graça que agora mediante a igreja, olha o que ele fala: multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida de poderes, autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o que Cristo, nós temos acesso livre a Deus em confiança pela fé nele. O mistério revelado de Deus é manifestado, e ele fala como que esse mistério de Deus ele é manifestado e para quem ele é manifestado. Ele é manifestado para quem? Anjos, principados, potestades, poderes, autoridades na região celestial. Olha que interessante. A palavra de Deus diz assim que a criação do universo manifesta a glória de Deus. Amém, irmão? Mas a igreja manifesta a multiforme graça de Deus. E essa multiforme graça de Deus, ela é um espetáculo, ela é o show, ela é o acontecimento do quê? De principados, potestades. Eu acho muito interessante essa expressão multiforme graça, multiforme colorida, sabedoria de Deus. Ele faz referência aqui a tecidos ornamentados, que é bela, adornada, é plural. É isso que é a igreja. A igreja ela é plural, a igreja ela é adornada, a igreja é de vários tipos de pessoas. A igreja é isso. A igreja é um espetáculo para principados, potestades. A igreja é um espetáculo para os anjos. A igreja é um espetáculo para os demônios.
Paulo fala lá no verso 10 que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é contra principados, potestades nas regiões celestiais. A igreja é um espetáculo. Então, quando nós pensamos nisso, eu fico pensando assim, né? A história é o teatro, a igreja é o palco. Todos os filhos e filhas de Deus são atores desse espetáculo. E todos nós somos atores, e a plateia desse grande teatro, diz o apóstolo Paulo, é principados, potestades, anjos, autoridades nas regiões celestiais. O que é a igreja, se não a reconciliação da família humana? O que é a igreja, se não a nossa reconciliação? Né? Lembra lá no Gênesis o que acontece, o que está escrito? Que o primeiro casal tem uma situação delicada, rompe com Deus. Na tradição teológica cristã nós chamamos de pecado original. Vem a desobediência, o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, são expulsos do paraíso. Você continua lendo lá no capítulo 11 de Gênesis, a construção da Torre de Babel, confusão de línguas, surgimento das nações, das etnias, um povo fraturado, um povo fragmentado, um povo dividido. A obra de Cristo, ela reconcilia, ela transforma a família humana que vive em hostilidade, que vive em conflito, e transforma numa família de Deus. Agora, um povo reconciliado. A obra de Cristo não nos reconcilia apenas com Deus, a obra de Cristo nos reconcilia uns com os outros. Essa, irmãos, é a grande evidência de que nós somos reconciliados. Essa é a grande evidência que fomos reconciliados com Deus. Quem tem um coração que exclui, quem tem um coração que separa, quem tem um coração que é hostil ao seu irmão, à sua irmã, quem tem um coração que é hostil ao seu próximo, isso é uma evidência que essa pessoa não foi reconciliada com Deus. Porque o testemunho, o espetáculo é essa reconciliação. É essa reconciliação, né? Deus ama a quem ama o seu irmão. A palavra do Senhor diz assim: como que você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? O apóstolo João aqui diz isso. Essa unidade que é o testemunho da obra de Jesus fez a diferença nas nossas vidas, e essa é a diferença nas nossas vidas, a reconciliação. João no capítulo 3, Jesus vai dizer o seguinte: que assim todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A igreja, essa comunidade aqui, a comunidade dos reconciliados entre si, uma só família, herdeiros da mesma herança, coparticipantes das mesmas promessas, interagindo em um só corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando assim, ó, isso aqui que você vê, igreja local, porque a igreja, quando a gente fala de igreja, fala de eclesia. Está falando de igreja global, mas nós estamos falando também de igreja local, porque Paulo fala a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, que eram parceiros, apoiadores do ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja local aqui, Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, isso aqui sabe o que é? Isso aqui é o espetáculo, isso aqui é o show. Para principados, para potestades, aquilo que nós chamamos de Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, essa comunidade, isso é um espetáculo. É disso que nós estamos falando. Com todas as suas luzes, com todas as suas sombras, com todos os seus conflitos, é composta por pessoas diferentes, distintas, eticamente, culturalmente, pessoas que são seguidores de Jesus há 10, 20, 30, 50 anos, e pessoas que acabaram de se converter pela internet, e pessoas que acabaram agora, estão dando os primeiros passos. A ideia de que uma pessoa segue a Jesus sem se comprometer com a igreja é estranho às páginas do Novo Testamento. Esse novo fenômeno que tem acontecido, vou ser crente em casa,
Isso é estranho às páginas da Bíblia. Estranho. A salvação, o encontro com Jesus, ele é pessoal. Ele é pessoal. Mas o discipulado de Jesus, ele é comunitário. O evangelho, ele é relacional na experiência cristã. Na experiência cristã, irmãos, uma experiência cristã privada de espiritualidade, ela não é cristã. Eu tive uma experiência com Deus lá no meu privado, eu sigo a Deus, longe da igreja, não de Deus. Isso não é experiência cristã. Porque a igreja, ela é o espetáculo, a igreja é o testemunho, a igreja é o palco, nós somos os atores, e é essa reconciliação, é essa conexão, é essa unidade de estarmos juntos, que é o testemunho para principados e potestades, não é divisão. A experiência privada de espiritualidade não é cristã. Porque a evidência que evidencia esse show cósmico é a obra de Jesus, foi a reconciliação. Nós nos convertemos a Jesus, mas nós nos convertemos ao próximo. Então não dá para entender às vezes dentro da comunidade, pessoas que não conversam. Pessoas que, me dou com ele, não me dou com ela, isso é estranho a experiência cristã. Isso é estranho, isso aí os anjos estão olhando. Convertemos a Cristo, mas convertemos também ao próximo. Não excluímos, não condenamos. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a igreja, ela ocupa um lugar imprescindível no propósito eterno de Deus. Esse modismo que anda por aí, que o sujeito chega e fala assim, eu sou pastoreado pelo Davi Leonardo, é David Leonardo, né? David Leonardo? Isso é estranho às páginas da Bíblia, isso não existe. Meu pastor é o Silas Malafaia, meu pastor é o Cláudio Duarte, meu pastor é o pastor... Não, todos eles têm a sua importância. Mas é a igreja que é o propósito de Deus. É a igreja local que é o propósito de Deus. A família não é minha. A família é de Deus, em Cristo Jesus. E essa família está aberta a todos. O nosso chamado, irmão, o nosso convite é para reconciliação. Venham todos, sentem à mesa, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, Jesus está convidando a você se reconciliar com Deus e reconciliar com a família humana. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo, não existe outro Evangelho. Eu queria perguntar para você, o que você acha que os anjos estão assistindo quando eles olham para essa comunidade chamada Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba? O que eles enxergam? O que eles enxergam? Eles enxergam evidências profundas da obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição? A igreja, ela é um sinal visível na história, esse fenômeno chamado Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Os anjos estão assistindo, olha lá o que Cristo fez, olha que espetáculo, olha o show cósmico. Será que os principados, quando olham para cá, falam assim, olha lá o show cósmico na vida do Vanderlei, lá no coral, ele está sentado junto com o meu filho. Olha lá o show cósmico na vida do pastor Sidney, lá o show cósmico, ele está junto com os meus filhos, ele está junto. Olha a reconciliação, olha o que eu fiz no coração dessas pessoas. Olha, eu quebrei as barreiras, eu derrubei os muros, eu quebrei tudo aquilo que separava, em um homem eu fiz um só povo. É isso que Paulo está falando aqui aos Efésios. Os anjos estão vendo o espetáculo na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros.
Ou eu só vou no culto do fulano, no culto do cicrano eu não vou. E no culto do fulano eu não perco tempo. Ali eu participo, aqui eu não participo. Aqui eu participo por causa da amizade, mas aqui não tem muita liga. Então você sabe como que é? Isso aí é um show cósmico, hein? Isso aí é um show. A maneira como lidamos com esses conflitos, por exemplo, nos organizamos, nos estruturamos, a maneira como nós nos governamos como comunidade, a maneira como nós nos organizamos, nos estruturamos, na maneira como nós estamos presentes na nossa diaconia, na nossa sociedade. O que os anjos, o que os principados, o que as potestades, o que estão vendo, o que estão testando, poderes, o que eles estão vendo? A maneira como nós lidamos com os conflitos ideológicos políticos. Deus, os anjos estão assistindo. Então a pergunta que eu faço é: o que eles estão vendo? Falando nesse aspecto dos conflitos ideológicos políticos, deixa eu abrir uma pausa aqui, irmão. As eleições estão começando. Segura sua onda aí. Segura sua onda. Isso vai passar. Quem ganhar, quem não ganhar, para nós não vai fazer diferença. Não arruma inimizade por causa disso, não. Porque a igreja é o espetáculo da reconciliação. Nós temos que respeitar aqueles que pensam diferente, aqueles que pensam diferente da gente, porque toda unanimidade ela é burra. Você sabe disso, né? Nós temos que respeitar quem pensa diferente, quem acha diferente, quem acredita da outra forma, quem acredita dessa forma, e que todo mundo fosse igual. Então nós temos que ter sabedoria como igreja, para que nesse momento a gente possa mostrar e ser testemunha, ser esse show, ser esse espetáculo, inclusive da democracia, de ouvir, de não ser intolerante, de escutar, não é negócio de ódio e de querer matar. Isso não é natural às páginas do Evangelho, irmão. Sabe, essas coisas que você coloca nas redes sociais, isso não é normal às páginas do Evangelho. Do Novo Testamento, não. Porque a igreja, ela não é isso. Nós temos que respeitar a todos. Se o seu irmão pensa diferente de você, é seu irmão, vocês estão unidos. Aquilo que une você é algo muito maior do que uma ideologia política, me desculpe. Do que um pensamento político de direita ou de esquerda, ou de centro, ou de A ou de B. Então os anjos estão olhando, mas o que você acha que eles estão assistindo? Mas se você sabe que todo romance, toda novela, tem os seus núcleos, tem os seus personagens, que fazem parte da mesma história, mas tem histórias particulares dentro da grande história. Então eu perguntaria: o que os anjos estão assistindo no núcleo que você faz parte? O que os anjos estão contemplando no núcleo que você faz parte? O que os anjos estão assistindo quando esse espetáculo aqui muda de cena? Que você vai para o seu núcleo. Onde você está? O que os anjos estão vendo? Eles estão vendo reconciliação? Eles estão vendo unidade? Eles estão vendo celebração das diferenças? Ou quando nós saímos desse espetáculo aqui, agora segura, agora a gente está sozinho aqui, a gente pode falar tudo o que a gente quer. É isso que os anjos estão vendo? É isso que os principados e potestades estão vendo? Eles estão assistindo reconciliação, unidade, celebração das diferenças, estão assistindo integridade da beleza e do caráter de Cristo? O que os anjos estão vendo quando você é o protagonista da cena? A cena agora principal, você é a protagonista, você está ali. Você está distante do grande show que é a igreja unida aqui junto, né? Mas você está ali protagonizando uma cena, um momento. O que é que estão vendo? Quando a fala é sua, o que você fala? O que você fala a respeito da igreja? O que você fala a respeito das pessoas? O que você fala dos seus irmãos? O que você fala dos diferentes? O que você fala? Quando as luzes do palco vêm para você,
Os anjos, eles veem em você a graça de Deus na sua vida? Eles veem a sabedoria de Deus manifesta na sua vida? Quando você transita, os anjos olham e vão dizer assim: olha lá o que Cristo fez. Eu sei muito bem que existem algumas expressões comunitárias e eu sei que alguns núcleos desse grande espetáculo, e eu sei que alguns atores desse grande espetáculo não são tão assim um espetáculos, mas são mais parecidos com show de horrores. Show de horrores. O que fala, o que diz, o que pensa, show de horrores. E nós esquecemos que a evidência de que a experiência religiosa cristã aconteceu de fato em Cristo Jesus é o quê? É a nossa unidade, não uma unidade mascarada. Porque lá em Atos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, diz assim, que em todos era um só coração, um só sentimento e uma só alma. E a igreja caía na graça de todo o povo. E o Senhor a cada dia ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque nós não temos poder de salvar ninguém. Mas nós temos um segredo, que nós devemos lutar para manter a unidade, porque nós não conseguimos gerar unidade. A unidade é gerada em Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos trouxe de volta e nos reconciliou com Ele e nos reconciliou uns com os outros. Você não está reconciliado com seu irmão, então você não está reconciliado com Deus. Sinto muito. E é esse discernimento que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 11, que nós temos que discernir o corpo de Cristo. Por causa disso ele fala: há muitos entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque não fala com fulano, não fala com cicrano, tem o ódio de Beltrano, ali não dá, e Santa Ceia para dentro. Santa Ceia para dentro não vai discernir no corpo de Cristo, e a pessoa vai morrendo espiritualmente. Pensa que está viva, mas está morta. Pensa que está vivo, mas está morto. Porque não se pode ver a manifestação da graça, da sabedoria, do amor, da reconciliação de Jesus Cristo. É um núcleo bélico. É um núcleo excludente, é um núcleo que promove cisão, é um núcleo que promove divisão e ainda se define como exclusivos, né? Não celebram a chegada dos gentios. Sabe aquela turma? Pelo menos eu me mantenho intacto aqui, eu não me misturo. Porque afinal de contas você sabe, né? Eu aqui me mantenho o meu padrão. Pelo menos o meu padrão de santidade ele é elevado. Gente excludente. Gente que não sabe o que é amor de Cristo. Gente que ainda não foi conectada. Está dentro do corpo, mas parece que é uma parte amputada. Amputada. Não conversa. Não fala, não interage, não relaciona. Por quê? Porque é ali o palco ali, o show que acontece não é da reconciliação, é dos horrores. É isso que Paulo está falando, irmãos. Isso aqui é muito profundo. É um núcleo que promove divisão, cisão. Não conheceu. O meu apelo, vivendo nessa igreja há 19 anos e sendo pastor há 19 anos nessa comunidade, eu conheço muito bem as sombras da igreja. E o meu apelo é que você considere a vida em comunidade um chamado para a sua vida. A vida em comunidade não é um chamado para você olhar o seu próprio umbigo. A vida em comunidade não é um chamado para quando você ter problema com um, você abandonar todo o resto da comunidade. Isso não é vida em comunidade. Isso não é igreja de Cristo. Considere o chamado de Deus para a sua vida. Porque nesses 19 anos e na caminhada como igreja, eu conheço muito mais a graça multicolorida, sabedoria de Deus manifesta na vida em comunitária. Eu conheço muito mais.
Eu conheço restauração, eu conheço pessoas que chegam, eu conheço pessoas que são acolhidas, eu conheço macumbeiro, eu conheço mãe de santa, eu conheço homossexual, eu conheço um monte de gente que foi abraçado por essa graça e que chegou. Estou conhecendo mais ainda, pessoas que estão chegando no nosso coral, fala assim, puxa, eu queria tanto sentar nessa mesa, senta aqui no nosso coral, vamos cantar, canta junto comigo, come junto comigo, celebra junto comigo, ouve junto comigo, canta junto comigo. Porque é isso que Jesus fazia. Jesus não colocava ninguém na parede e falava assim, ó, acerta tudo que você acertar, depois a gente vai conversar. Resolve tudo que você tem que resolver, depois a gente conversa. Jesus, ele falava assim, ó, vem andar junto comigo e depois você tira suas conclusões, para você saber se eu sou filho de Deus ou não. Vem andar junto comigo para depois você ver se é legal andar comigo, se é bom ou se é ruim. Se a maneira como você andava antigamente, se nesse lugar você está se sentindo melhor do que o outro lugar que você frequentava. Só vem andar comigo. E é assim que nós temos que fazer como igreja, porque a casa não é nossa, a mesa não é nossa. É tudo dele, para ele. O meu apelo é que você considere a vida de igreja como um importante chamado de Deus para a sua vida. O meu apelo é que você tenha zelo, que você tenha amor pela sua igreja local. Tenha amor pela sua igreja local. Tenha amor pela sua comunidade cristã. O meu apelo é que você seja um ator desse espetáculo onde você estiver, não só no domingo aqui. O meu apelo é que você seja um ator desse espetáculo quando você senta lá no seu núcleo pequeno com seus amigos para comer e você continua dando o espetáculo das pessoas que não estão perto de você. E que aquele espetáculo de repente muda a cena e se transforma em um show de horrores. Porque isso não é igreja. A beleza de Jesus na vida se manifesta da melhor maneira possível, né? A beleza de Jesus não venha se manifestar nas salas asfixiantes, nos corredores sombrios, que pode acontecer, mas que isso seja uma exceção. Que isso seja uma exceção rara. Que nesse espetáculo chamado igreja, a minha oração é que você descubra, que você viva, que você desfrute, que você abra os braços do seu coração para receber todo mundo que chega, sem ficar colocando o seu padrão, irmão. Sabe ficar colocando o seu padrão? Mas fulano estava de boné. Jesus não fazia isso. Mas a irmã estava com o cabelo rapado, o outro estava com tatuagem na cabeça, o outro estava assim. Jesus não fazia nada disso. A pastora Márcia trouxe uma exposição hoje de manhãzinha aqui, sobre a relação de Jesus com Nicodemos, que eu achei fantástica, né? A maneira como Jesus recebia as pessoas e não discriminava, porque ele conversava com Nicodemos, Nicodemos era um pensador, Zaqueu, um cobrador de imposto, Maria Madalena, uma prostituta, Susana, mulher de governador, e ele, José de Arimateia, um homem rico que deu o túmulo para... Porque tem gente que acha que Jesus, ele só se relacionava com pessoas destituídas de caráter, gente arrebentada na vida. Não, Jesus era amigo de pensador como Nicodemos e de uma prostituta como Maria Madalena. E a igreja de Jesus, nós estamos aqui, porque Deus nos deu esse mistério, e Deus nos deu essa vocação. E qual é a vocação? Falar do mistério. E qual é o mistério? É a reconciliação, é a unidade, é o amor, é você deixar para Jesus e o Espírito Santo fazer o que eles são especialistas em fazer. Você não tem poder de mudar ninguém. Você não vai conseguir mudar ninguém colocando o seu padrão. Tem que ser assim, viu, irmão? Ô fulana, você tem que ser assim, viu? O louvor tem que ser assim, viu, pastor? Se não for assim, não é de Deus. Isso não é o seu padrão.
Aqui é o Espírito Santo que conduz, aqui é Deus que conduz, aqui é Deus é quem faz. A palavra tem que ser exatamente assim, pastor. Não é assim que funciona, irmão. A igreja de Deus não é assim. A igreja de Deus, ela é plural. A igreja de Deus, ela é para todos. A igreja de Deus, ela é aberta. O corpo de Cristo é isso, nós estamos conectados. Aqui nós não excluímos, aqui nós não medimos, aqui nós recebemos no amor e deixamos que o Espírito Santo e a palavra de Deus vai transformando cada um, conforme o Espírito Santo quer, conforme quer. Olha, você sempre como eu vejo as relações, né? Abraão não conseguiu mudar o sobrinho. Pedro não conseguiu mudar Ananias e Safira. Você não vai encontrar um episódio na Bíblia que um conseguiu mudar o outro. Não conseguiu. Toda base de transformação é em Cristo Jesus. Que hoje de manhã você zele pela sua igreja. Que hoje de manhã você ame a sua igreja. E que hoje de manhã você considere esse seu chamado de estar no corpo de Cristo como peça, como chave fundamental desse grande espetáculo cósmico para principados, potestades, anjos, autoridades, que quando eles olharem, eles possam falar assim: olha que obra extraordinária que Cristo fez. Cristo é tudo em todos. Não há judeu, não há grego, não há A, não há B, é Cristo. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Deus essa semana vai colocar pessoas na sua vida. E o meu pedido para você, e quando nós olhamos o Evangelho, a palavra do Senhor diz assim que Jesus nos amou primeiro. O amor é a base de tudo. Chega diante dessa pessoa desarmada. Só ame ela. Porque o apóstolo Paulo fala que a graça de Deus que está sobre você é como um campo de força. Quando você encosta perto de uma pessoa que não tem a graça de Jesus que está em você abraça a outra pessoa também. É isso que é a igreja. Quando eu pergunto para você o que é a igreja, o que você vem na sua cabeça? É a igreja Assembleia de Deus? É a igreja católica apostólica romana? É a igreja do Nazareno, é a igreja batista, é a igreja presbiteriana? Não. A igreja de Deus, ela é constituída daqueles que foram nascidos de novo, que foram reconciliados em Cristo, em um só povo. E que nele não há grego, não há judeu, nada. Cristo é tudo em todos. Esse é o grande espetáculo. Esse é o grande show cósmico. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu sou um com o Pai, assim como eu sou um com o Espírito. Porque no corpo de Cristo, a experiência cristã privada, ela não é normal às páginas do Novo Testamento. Experiência cristã de isolamento, de exclusão, de medir, de colocar parâmetro, isso é estranho às páginas da Bíblia. Isso é estranho. Como igreja, hoje de manhã, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração. Senhor, eu quero protagonizar a maior e melhor expressão possível de unidade, de amor, de reconciliação que eu puder através do meu esforço e da minha vida. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas essa manhã. A igreja, o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ó Pai, em nome de Jesus, através dessa exposição, vem nos revelar esse mistério. Um mistério, ó Pai, em nome de Jesus, antes oculto, mas foi revelado aos santos, aos apóstolos, e é revelado a nós essa manhã. Que Cristo Jesus uniu, quebrou as barreiras, e nós somos um só povo. Nós somos um só corpo. Nós estamos conectados no amor, nós estamos conectados no coração, no testemunho, e nós cuidamos e zelamos uns dos outros.
nós aceitamos uns aos outros, nós recebemos e abraçamos. Senhor, que os cantos escuros, ó Pai, nesse teatro, que as salas asfixiantes, que sejam exceção, e que a Tua glória possa se manifestar nesse lugar, através do amor, do carinho, da gratidão, da forma como nós gerimos essa comunidade, da forma como nós nos organizamos, da forma como nós praticamos a nossa diaconia nessa cidade, de socorro, de cuidado, de zelo. Senhor, que isso possa ser manifesto no cuidado uns com os outros, os nossos irmãos. A nossa fala, quando nós formos protagonizar o nosso momento, que as luzes vierem para a nossa cena, que nós possamos ser esse show e esse espetáculo que a Tua palavra diz. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro da comunidade, onde nós estivermos. É assim que oramos e assim agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.